conceitos que vão permitir que vocês possam implementar a última atividade da disciplina. Então, vamos lá. O que a gente tem trabalhado até a última atividade, a atividade 4, são problemas com objetivo único, né? Então, é relativamente simples encontrar metaheurísticas ou até mesmo desenvolver teorias metaheurísticas para solucionar um problema de otimização, seja ele de maximização ou minimização. Quando eu passo a trabalhar com problemas multiobjetivos, ou seja, 2 objetivos ou mais, e esses objetivos eles são conflitantes entre si, eu já não tenho mais como utilizar essas metáforas que a gente estudou para solucionar esse problema. Por quê? Porque normalmente quando 2 objetivos eles são conflitantes, quando eu melhoro um objetivo, eu pioro o outro. E essa piora, ela sempre vai acontecer. Então, se a gente pensar em, por exemplo, eu quero ir da minha casa para o aeroporto. Então, meu objetivo é chegar no aeroporto. Se eu estou utilizando um objetivo único, né, qualquer coisa que eu fizer para chegar no aeroporto é uma solução para o meu problema. Agora, se eu disser, não, eu quero chegar no aeroporto da forma mais segura possível, né? Então, eu quero chegar no aeroporto é um objetivo e da forma mais segura possível é outro objetivo. Vamos supor agora que eu queira chegar no aeroporto, só que é de forma rápida. Então, para eu chegar no aeroporto de forma rápida, não vai ser seguro, né? Porque eu tenho que pegar um transporte que é de rápido. Então, se eu vou de carro ou de táxi, para eu chegar mais rápido, o carro tem que ir mais rápido. Se o carro vai mais rápido, necessariamente é mais perigoso. Então, o fator de segurança diminui. Então, tendo o objetivo de chegar no aeroporto rápido e chegar da forma mais segura possível, esses 2 objetivos são conflitantes. Outro exemplo disso, eu quero investir, eu tenho um determinado orçamento e eu quero investir esse orçamento em algum investimento do banco. Então, eu tenho aí 2 objetivos. Eu posso trabalhar com um objetivo simples, né, que seria maximizar o meu retorno, dado um determinado investimento. Só que eu posso adicionar outro objetivo, que é o risco. Então, quanto mais retorno eu quero, maior é o risco que eu tenho que correr. E eu não quero isso. Ou seja, eu quero mais retorno com o mínimo de risco possível. Só que nas aplicações bancárias, o risco, quanto maior o risco, maior é o retorno. Eu quero exatamente o contrário. Eu quero um retorno alto, mas com um risco baixo. Então, para fazer isso, eu tenho que definir o que a gente chama de a relação custo-benefício. A relação custo-benefício é o que a gente chama de fronteira de Pareto. Então, a fronteira de Pareto ela vai me retornar uma série de soluções onde o especialista ele deve avaliar qual é o custo-benefício desse retorno. Então, o formato, né, do problema multiobjetivo, né, vai ser Fm de x, né, onde esse Fm pode ir de 1 até n, na verdade de 2, né, porque eu tenho que ter pelo menos duas funções objetivo, e essas 2 funções têm que ser conflitantes. Se as funções não são conflitantes, então eu tenho outro tipo de problema, que é um problema chamado multicritério. Mas isso a gente não vai estudar, a gente vai estudar os poucos multi-objetivos.
Então, o objetivo é maximizar pelo menos duas funções, quaisquer sujeitas a restrições maiores ou iguais, a restrições de igualdade e a restrições de domínio. Isso aqui a gente está acostumado a fazer, que foi o que a gente fez na última atividade, né? Trabalhou com restrições. Tudo bem até aí? Sim. Então, continuando. Quando a gente estava trabalhando com um objetivo único, a gente trabalhava no que a gente chama de espaço de decisão, que na verdade é o próprio espaço de busca. Então, aqui eu tenho um espaço de 3 variáveis, né, e nesse espaço eu saía buscando diversos pontos, né, dependendo do algoritmo que está sendo utilizado, né, esses pontos iam sendo avaliados e eles iam convergindo para o ponto onde eu teria o maior valor da minha função. Quando eu trabalho com multi-objetivos, agora, além de utilizar o espaço de decisão, né, o espaço de busca, eu tenho que trabalhar também com o espaço de objetivos, que, na verdade, é como que eu vou construir a minha fronteira de Pareto. Minha fronteira de Pareto, eu não tenho soluções que são umas melhores do que as outras, né? Eu tenho custo-benefício. Então, considerando esse espaço aqui de objetivos, se eu quero maximizar F1 e F2, a minha fronteira de Pareto ela vai seguir a borda dessa forma aqui. Se eu quero minimizar F1 e F2, a minha fronteira de Pareto vai ser possivelmente, né, coincidir com essa borda inferior. Então, dependendo, né, de como são os objetivos, o que eu tenho que maximizar, o que eu tenho que minimizar, a fronteira de Pareto vai ter um determinado formato. E quais são as metodologias para trabalhar com problemas multiobjetivos? A primeira e mais simples é a chamada de soma de pesos. A soma de pesos é basicamente definir um peso para cada uma das funções e transformar duas funções objetivo em uma função só. Então, por exemplo, cadê meu professor? Então, por exemplo, eu vou fazer, né, o somatório de WI, F de I. Então, eu tenho que definir esses pesos. Então, sei lá, pode ser que a função 1 eu diga que o peso é 0,3 e a função 2 o peso é 0,7. Né? A soma dos pesos, obviamente, tem que ser igual a 1. Então, eu posso ter um exemplo onde, usando duas funções, uma vai ser 0,3 de F1 mais 0,7 de F2. Então, agora eu passo a ter o quê? Uma única função objetivo e eu não preciso me preocupar com trade-offs ou custo-benefício das minhas soluções. O problema é que essa abordagem, né, de soma dos pesos, ela vai me retornar um ponto no espaço. É como se eu estivesse trabalhando aqui no meu espaço de decisão e eu fosse encontrar o ponto que eu preciso, que é esse cara bem aqui. Diga. Sim. Sim e não. Porque o espaço de busca que a gente está acostumado a trabalhar é esse aqui. E esse espaço daqui, que é o espaço de objetivos, ele passa a auxiliar também, né, esse processo do espaço de busca. Então, o que a gente quer é
através desse espaço de decisão, construir essas linhas aqui, né, que são as fronteiras. São chamadas as fronteiras de Pareto. A gente não vai fazer a busca nesse espaço. Né? A busca é no espaço de decisão. Então, quando eu utilizar, né, essa soma dos pesos, eu vou ter somente uma solução no espaço. Se eu quiser que essa abordagem ela me construa uma fronteira de Pareto, então eu tenho que modificar esses pesos para cada ponto que eu posso encontrar na minha fronteira de Pareto. Problema dessa abordagem. Bom, se eu definir esses pesos como 0,3 ou 0,7, eu tenho que ser o especialista daquele problema que eu estou resolvendo, e o especialista tem que ter certeza de que esses pesos vão levar a uma solução que possa ser benéfica para quem está resolvendo o problema, para quem precisa resolver esse problema. Então, se eu precisar construir uma fronteira de Pareto para diversas soluções, então eu vou ter que testar diversos pesos, né? Cada combinação de pesos ela vai ser testada 30, 50, 100 vezes, né? Quantas vezes aí o programador achar melhor. E a partir de cada uma dessas 100 execuções, mostrar a fronteira de Pareto. Então, imagine que se eu vou fazer 100 execuções de cada combinação e eu tenho 10 combinações, eu vou ter que realizar aí 1000 execuções do meu algoritmo, né? Isso muitas vezes não é viável. A outra abordagem é chamada de constraints. Essa abordagem de constraints, ela consiste em, quando eu tenho duas funções, né, eu passo a escolher uma delas, que eu considero a mais importante, vamos supor F1, eu passo a otimizar F1 e F2, ela é transformada em constraint. Então, considerando aqui esse modelo, né? Então F1 vai ser a minha função objetivo e o F2 agora vai fazer parte das minhas constraints. Então esse cara aqui passa a ser agora uma restrição. E o que a gente vai trabalhar são essas duas aqui, que é a metodologia baseada em dominância, que é construir as fronteiras de Pareto, né, como eu falei para vocês, e a avaliação vetorial, que funciona basicamente, cada uma dessas funções vai evoluir uma população separada, né? Então, para F1 eu vou ter uma subpopulação, para F2 eu vou ter outra subpopulação completamente diferente. Essas duas populações elas vão evoluir independentes uma das outras, porém, quando eu for atualizar a posição no meu espaço de busca da função F1, por exemplo, eu tenho que utilizar a melhor solução de F2. E quando eu for atualizar o espaço, né, o espaço de decisão em F2, eu tenho que utilizar o melhor elemento de F1. Por que eu tenho que fazer isso? Porque se eu não fizer isso, vamos supor que eu tenho F1 e F2, e eu quero minimizar ambas as funções. Se eu quero minimizar e elas são conflitantes, quando eu minimizo F1, porque esse ponto seja o menor ponto possível de F1, eu tendo a aumentar F2. Então, esse cara aqui,
quando eu estiver nesse ponto aqui, é bem possível que a minha solução ela se encontre nesse ponto aqui em cima. Ou seja, quando eu minimizo F1, eu estou automaticamente maximizando F2, né? Só que eu quero Professor, minimizar essa, quero minimizar no essa. caso, elas são inversamente proporcionais. Sim e não. Eu não digo que são inversamente proporcionais, porque eu não tenho uma expressão que diga que se eu duplicar o valor de F1, eu vou diminuir o valor de F2 duas vezes. Ou se eu aumentar F2 uma vez e meia, eu vou diminuir F1 uma vez e meia. Né? Eu não tenho essa relação. É por isso que eu não digo que elas são inversamente proporcionais. Elas são inversas, mas não proporcionais. Tá bom. Entendeu? Entendi. Tá. Então, quando eu minimizar F1, provavelmente aqui vai ser o custo máximo, né, de F2. E quando eu for minimizar F2, eu vou ter aqui o custo máximo em F1, né? Então, esses dois aqui são os meus pontos extremos da função. Então, se eu evoluir as funções separadamente, sem considerar os objetivos, o que vai acontecer? Quando eu for minimizar F1, as minhas soluções vão estar todas nessa região aqui, né? Próximo do que seria o mínimo de F1. E quando eu for minimizar o F2, as minhas soluções também vão estar nessa mesma região aqui, né? Ou seja, elas vão convergir para uma mesma região, né? Se ambas forem minimizar ou maximizar. E se elas forem inversas, cada uma converge para uma região diferente. E o que eu quero, nesse caso aqui, é construir a minha fronteira de Pareto, ou seja, o melhor custo-benefício entre F1 e F2. Essas soluções aqui, elas vão ser inviáveis, né? Porque a minha fronteira de Pareto é essa daqui. Então, sei lá, um ponto... Então, um ponto por aqui, por exemplo, pode ser considerado o melhor custo-benefício entre F1 e F2, ou seja, é o ponto onde F1 é mínimo e F2 vai ser mínimo. Não é ambos são mínimos, né? Senão esse ponto seria essa região, né? Então, tem que avaliar esse custo-benefício. Então, essas duas formas aqui de tratar os algoritmos multiobjetivos, um é baseado na dominância e o outro é baseado na avaliação vetorial, sendo que quando eu mexo no espaço de busca de um, eu tenho que utilizar o melhor da outra subpopulação quando trabalhando com a avaliação vetorial. E qual é o conceito de dominância, né? São esses dois bullets aqui, eles me mostram o que é o conceito de dominância. Então, uma solução, ela domina ou não domina a outra, né? Se a solução X1 não é pior que a solução X2 em todos os objetivos, ou seja, se em F1 e em F2 a solução X1 leva a melhores valores tanto em F1 quanto em F2, então quer dizer que essa solução X1 ela domina a solução X2. A solução X1 é estritamente melhor que X2 em pelo menos um objetivo, né? Então essa segunda aqui
ela é meio que consequência da primeira. A questão é que se x1 é melhor do que a solução x2 em um objetivo, vou chamar isso aqui de S, né, para não confundir com o espaço de busca. Né? Então, se eu tenho uma solução S1 que ela é melhor do que S2 em ambos os objetivos, isso quer dizer que S1 domina S2. Se a solução S1 ela é melhor do que S2 em F1, somente em F1, e S2 é melhor do que a solução S1 em F2, ou seja, cada uma dessas soluções ela é melhor em uma das funções, esses elementos são não dominados. Então, se eu pensar aqui nesses pontos, né, nesse espaço aqui de funções, né, observe que esse espaço aqui é esse aqui, né, o espaço de objetivos. Então, vamos comparar a solução 1 com a solução 2. Então, a solução 1 é maximizar. Quero maximizar o objetivo 1. Né? Então, eu quero que a função objetivo, né, seja a maior possível. E eu quero minimizar F2. Então, eu quero que F2 seja o menor valor possível. Então, se eu comparar a solução 1 com a solução 2, a solução 1 ela é melhor do que a solução 2 com respeito a F1. E a solução 1 ela é melhor do que a solução 2 com respeito a F2. Correto? Aqui a F1 é maximizar, F2 é minimizar. Professor. Repete de novo, ficou um pouco confuso. A função 1, ela é melhor, a solução 1, né, esse ponto 1 aqui, ela é melhor do que a solução 2 em termos de F1, né, porque eu quero que maximizar F1, né, então quanto mais à direita, melhor. Então esse cara aqui é a solução 2, né, S1 e S2. Então em F1, S1 é melhor do que S2. Em relação ao F2, eu quero que o valor seja menor, né? Então, esse aqui é o valor de F1, F2 para solução 1. E esse aqui é o valor de F2 para... Esse aqui não, esse aqui. Esse aqui é o valor de S2, deixa eu apagar. Então, esse aqui é o ponto onde, para a solução 1, F2 é melhor. Esse aqui é o ponto que, para a solução 2, F2. Essa solução 1, ela é melhor que a solução 2, tanto em termos de F1 quanto em termos de F2. Então, eu quero dizer que a solução 1, ela domina a solução 2. Vamos comparar a solução 1 com a solução 3. A solução 1 é esse ponto aqui, eu vou marcar a solução 3 de outra cor. Então, em F1, a solução 3 é esse ponto aqui. A solução 1 é esse ponto aqui. Na solução 1, F2 é esse ponto aqui. E a solução 3 é esse ponto aqui. Então, a solução 1, em termos de F1, ela é pior do que a solução 3, porque o meu objetivo é maximizar.
A solução 3, ela é melhor do que a solução 1 em termos também de F2. Então, quer dizer que a solução 3 domina a solução 1. Vou comparar a solução 1 com a solução 4. A solução 1... Vou marcar aqui de novo, né? Então, solução 1, solução 1. A solução 4 para F1 é esse ponto bem aqui, e para F2 é esse ponto bem aqui. Então, comparando 1 com 4. 1 em F1 é pior do que 4 em F1. 1 em F2 é melhor do que 4 em F2. Então, eu posso dizer que 1 domina a solução 4. E assim sucessivamente, eu vou fazendo isso, solução por solução. No final, né, quando eu tiver todos esses comparativos, eu vou ter a minha fronteira de Pareto. Bom, nessa configuração aqui, né, de minimização de F2 e maximização de F1, a minha fronteira de Pareto, ela vai, dentro dessas soluções, a minha fronteira de Pareto vai ser as soluções 3 e 5. Por quê? Porque 3 vai ser melhor do que 1, 3 vai ser melhor do que 4 e 3 vai ser melhor do que 2. Então, essas 3 soluções, elas são dominadas por 3. E essas 3 soluções, elas são dominadas também por 5. Então, o formato da minha fronteira de Pareto vai ser algo desse tipo aqui, né? Nesse sentido. Agora, vamos comparar o 3 com o 5. Por que é a fronteira de Pareto? O 3, em relação a F1, é pior do que o 5. E o F1 de 5 é melhor. Porém, o F2 da solução 3 é melhor do que o F2 da solução 5. Então, isso quer dizer que 3 não domina 5, nem 5 não domina 3. Ambas são soluções não dominadas. Portanto, elas fazem parte da fronteira de Pareto. A fronteira de Pareto, ela sempre vai ter uma forma, uma tendência de uma forma, né? Nesse caso aqui, onde F2 é minimização e F1 é maximização, é essa forma em verde aqui. Mas, dependendo, né, se eu for, por exemplo, minimizar ambas as soluções, se eu for minimizar ambas as funções, né, então, F1 e F2, o que eu quero? O que eu quero é que F1 e F2 seja o mínimo possível, né? Então, vai ser uma região por aqui, né? Por exemplo. Então, quando F1 é o menor valor possível, possivelmente F2 vai ser o maior valor possível. Quando F2 tiver o menor valor possível, F1 vai ter o maior. Então, possivelmente a fronteira de Pareto vai ter essa forma aqui, né? Se ambos forem de minimização. Se ambas as funções forem de maximização, eu vou querer um ponto, né, nessa direção, onde F1 e F2 são máximos. Então, quando F2 for máximo, F1 vai ser mínimo, né? Então vai ser alguém nessa região aqui.
Quando F1 for máximo, F2 vai ser mínimo, vai ser alguém nessa região. Então, a fronteira de Pareto para duas funções de maximização vai ter um formato desse jeito. Maximização. Seguindo aqui, se F2 for minimização e F1 for maximização, vai ter esse mesmo formato aqui, né, que a gente está vendo aqui. Ou seja, eu vou querer... Cadê? Então, eu vou querer um ponto, né, por aqui, onde minimiza F2 e maximiza F1. Então, quando F1 for máximo, F2, né, vai ser... quando F1 for máximo, F2 vai ser mínimo, né, então vai ser um ponto, né, para essa região. E quando F2 for mínimo, F1 vai ser máximo, né? Então vai ser um negócio nesse formato aqui. E se eu inverter esses dois objetivos de minimização, né? F2 for maximização e F1 for minimização, eu vou ter uma fronteira de azul, tem uma fronteira, então, se F2, quando F2 for máximo, F1 vai ser mínimo, e quando F1 for mínimo, F2 vai ser máximo, né? Então eu tenho uma coisa mais ou menos assim. Então são os 4 tipos de fronteira de Pareto que eu posso formar, dependendo, né, se F1 é de minimização ou maximização. Tudo bem até aí? Sim. Bom, continuando. Aqui alguns algoritmos, né, foram um histórico, né, de como eles foram surgindo. Então, o primeiro multiobjetivo foi o VEGA, o Vector Value Genetic Algorithm, que é um algoritmo genético baseado em vetor de avaliação, né? Então, as duas populações evoluem independente para cada uma das funções. Em 1993, né, fizeram o MOGA, né, que é o Multi-Objective Genetic Algorithm, que ele começou a utilizar esse conceito aqui de dominância. Em 2001 surgiu o SPIA2, que também trabalha com conceitos de dominância. A diferença é que o SPIA2 ele criou um esquema de fornecer um fitness para cada uma das soluções. Independente, né, desse custo-benefício, toda a solução ela vai ter um fitness. Eu vou mostrar como eles fazem isso. O NSGA, que é o Non-Sorting Genetic Algorithm, se não me engano. Non-Dominated Sorting Genetic Algorithm. Ele é baseado em fronteiras de Pareto, só que ele faz um ranking dessas fronteiras, né? Então, se eu tenho aqui as minhas duas soluções e tenho diversos pontos, né, no meu espaço de objetivos, né? Então, o que ele faz? Ele gera uma primeira fronteira de Pareto, que ele vai classificar como 0. Depois ele vai gerar uma outra fronteira aqui que ele vai classificar como 1. Depois ele vai gerar uma outra fronteira que ele vai classificar como 3, assim, quantas forem necessárias. Então, o NSGA funciona basicamente dessa forma. Eu vou disponibilizar um artigo dele que explica como é que ele funciona. O VEPSO, que é o Vector Evaluated Particle Sum Optimization, ele é uma avaliação vetorial onde as subpopulações evoluem utilizando o PSO. E quando eu vou atualizar a velocidade
da população 1, ele usa o melhor da população 2. Quando eu vou atualizar a velocidade da população 2, ele usa o melhor da população 1. O MOEAD é um algoritmo criado em 2007 que funciona basicamente como um weight sum, né? Como desse cara aqui. Como esse cara aqui, né? A diferença é que ele cria uma série de subproblemas, né? E uma série de pesos e vai desenvolvendo esses problemas separadamente, um algoritmo bastante interessante e dá bons resultados. E o VFBIL, que é o Vector Evaluated Population Based Incremental Learning, ele foi sugerido por quem? Alguém sabe? Ninguém sabe quem sugeriu esse algoritmo? Toma. Fui eu mesmo. Esse algoritmo, ele é um... Como eu vou explicar? Rapidamente, o PBIL, que é Population Based Incremental Learning, ele funciona da seguinte forma. Eu não trabalho mais com o que a gente está acostumado, em computação evolutiva, que é pegar uma população, pegar as características genéticas dessa população e trabalhar em cima dessas características genéticas, fazendo a população evoluir. O Population-Based Incremental Learning, ele gera uma população diferente em cada iteração. Só que essa população, ela é gerada através do que se chama de matriz, que é essa matriz aqui, né, uma matriz de geração. Então, essa matriz de geração, ela vai ser, por exemplo, intervalos, né? Então, se esse gene está no intervalo de 0 a 10, então esse cara aqui vai ser de 0 a 3, por exemplo. Depois esse cara aqui vai ser entre 3 e 4. E esse outro cara aqui vai ser entre 4 e 9, por exemplo. Então, cada uma desses valores aqui são atribuídos probabilidades. Então, vai funcionar de forma mais ou menos parecida com o método da roleta lá dos genéticos. Então, com base nessa matriz de probabilidades, ele vai gerar a população. Então, vai estar toda preenchida. E aí, no final, o que vai ser atualizado não é a população. O que vai ser atualizado é a matriz de geração. E essa matriz tem uma série de regras que, se alguém quiser estudar isso mais a fundo depois, eu posso passar o artigo quais são os parâmetros que funcionam. É basicamente isso. Tem uma matriz de probabilidades, a população é gerada em cima da matriz de probabilidades, então em cada iteração uma população nova é gerada. E como é que se faz o esquema, né, de troca de indivíduos, já que o PBIL ele não trabalha em cima dos indivíduos. Então, eu faço a troca de matrizes de criação. Então, a população ela vai ter uma matriz de probabilidade de criação e a população 2 vai ter outra matriz. No final, atualizam-se as matrizes e, na hora de gerar os indivíduos, a população utiliza a matriz da população 2 e a população 2 utiliza a matriz da população 1. Então, basicamente assim que funciona. E quais são as métricas, né? Já que eu não tenho como dizer que a solução 1, 2 é melhor que a solução 3, claro, desde que elas estejam na fronteira de Pareto, uma das formas é o hipervolume.
O hipervolume, basicamente, é o que? É construir, eu construo, que a gente chama de hiperplanos, né, para cada uma dessas soluções. Então, essa solução vai ser esse hiperplano aqui, né, através de um ponto de referência. Essa outra solução vai ter esse outro hiperplano, essa outra solução vai ter esse outro, e a solução vai ter esse outro hiperplano, né? Então, o hipervolume, no final das contas, é a área desses hiperplanos, dado um ponto de referência. Observe que esse ponto de referência não necessariamente ele precisa ser dado. Em algumas bibliotecas de cálculo de hipervolume, você tem que dar esse ponto de referência. Em outras, não. Né? Em outras, o que ele pega? Simplesmente ele pega as melhores, as soluções extremas, né, na verdade, ele pega as soluções extremas, no caso essa e essa aqui, e o ponto de referência acaba sendo esse ponto aqui, né? E aí ele constrói o hiperplano de acordo com esse outro ponto aqui. Sucessivamente. Então, nem toda biblioteca precisa desse ponto de referência. Então, o hipervolume, ele basicamente é o quê? É a área a região dominada. Ou seja, essa aqui é a fronteira de Pareto, e eu estou calculando a área que é dominada por essa fronteira de Pareto. Então, na teoria, algoritmos que têm hipervolume maior apresentam fronteiras de Pareto melhores. Obviamente que se eu tenho um algoritmo que ele tem essa fronteira de Pareto aqui, e um outro algoritmo qualquer que tem essa fronteira de Pareto aqui, visualmente a gente já pode ver que o algoritmo aqui que gera a fronteira de Pareto em vermelho é bem melhor do que um algoritmo que gera a fronteira de Pareto em azul. Só que normalmente isso não acontece. Quando a gente vai testar dois algoritmos, o que acontece é que as soluções, às vezes, elas estão muito parecidas, né, umas com as outras. Então, vamos supor que o X seja a minha fronteira de Pareto de um algoritmo, e a bolinha seja a fronteira de outro algoritmo. Então, obviamente, né, aqui eu não consigo dizer qual fronteira de Pareto é melhor. Então, se eu passar uma linha aqui entre as soluções vermelha e a linha entre as soluções em azul, essa aqui é dominada. Eu não consigo dizer qual dos dois algoritmos é melhor. Então, para isso, eu preciso dessa outra métrica aqui, que basicamente me diz quais são os algoritmos, quais são os pontos dominados de cada um desses algoritmos. Então, ele vai me dizer, eu preciso calcular coverage entre o algoritmo A e B. Isso vai me retornar, sei lá, um valor 20. Isso quer dizer que a fronteira de Pareto A domina 20 elementos da fronteira de Pareto B. Isso é suficiente para dizer que A é melhor que B? Não, eu preciso também comparar B com A. B com A. Então, se eu comparar B com A, a fronteira de Pareto A domina 10 soluções de A, isso quer dizer que há uma tendência que o algoritmo A seja realmente melhor do que o algoritmo B. Existem outras métricas, como espaçamento, distância da fronteira de Pareto encontrada, a fronteira de Pareto real, mas nesse caso a gente tem que saber qual é a fronteira de Pareto real, e nem sempre a gente tem essa informação.
Mas o espalhamento também, espaçamento, né, também é interessante. Espaçamento é basicamente como que essas soluções estão espalhadas na fronteira de parede, né? Então, quanto melhor esse espaçamento, né, maior melhor distribuídas estão as soluções em cima da fronteira de parede. É que não adianta muito, né, eu ter as soluções aqui assim, né, desse tipo aqui, a vermelha, e não ter nada aqui no meio, né? Então eu só vou poder avaliar esses pontos aqui nos extremos, né? Por isso que o espaçamento às vezes também é utilizado como métrica. Tudo bem até aí? É. Beleza. Vamos continuar. Eu acho que, assim, entender melhor, professor, esses gráficos, mesmo assim, só olhando na prática. Possivelmente, mas acho que já dá para ter uma ideia de... Eu vou abrir os artigos aqui e mostrar como é que isso funciona. Tá bom. Tá bom. Então, o VEPSO, né? O VEPSO eu já mencionei rapidamente como ele funciona. Então, a gente já sabe, são duas populações que evoluem de forma independente. Esse aqui é o VEPSO normal, que a gente já estudou na disciplina. Então, a única coisa que ele faz é executa o VEPSO normal. Na hora de atualizar as velocidades, cada subpopulação manda o seu melhor indivíduo para outra para fazer a atualização das velocidades. E aí tem aqui o que a gente chama de archive. Né? O que é o archive? Eu posso deixar o algoritmo rodando dessa forma aí, sem me preocupar com o archive. Então, vamos supor que isso não exista, né? Então, eu deixo o algoritmo rodar. Quando chegar no final, eu junto as duas subpopulações e vejo onde é que está a fronteira de Pareto. Isso é uma abordagem. Tem algoritmos com avaliação vetorial que funcionam dessa forma. Quando eu adiciono um archive, isso quer dizer que em cada iteração, ou em cada X iterações, o programador pode decidir, eu vou juntar as duas subpopulações e dentro dessas duas populações eu vou determinar quem é a fronteira de Pareto. Então, na próxima iteração, eu vou fazer a mesma coisa. Eu junto de novo as duas subpopulações, junto com o que já tem no archive, e atualizo o archive somente com as soluções não dominadas. Isso vai custar um pouco mais, né, de poder computacional para o algoritmo, porque eu vou ter que estar juntando as subpopulações e o archive e verificando quais são as soluções não dominadas. Porém, no final da execução do algoritmo, eu não vou perder soluções que, de outra forma, eu teria perdido. Por quê? Porque eu não estou controlando as fronteiras de Pareto, eu simplesmente estou deixando a população evoluir de forma totalmente independente. Entenderam? No caso aí, você está usando o PSO Isso. para fazer uma volta. Em cada iteração, né? Eu uso o PSO em cada iteração. Então, é um PSO dentro de um for. Porque eu estou fazendo aqui, ó, esse cara aqui, né? Para todas, eu estou chamando de subpopulações, né? Que aqui eu estou trabalhando com enxame, então eu chamo de swarm, né? Mas são as subpopulações. Em cada subpopulação eu executo o PSO normal. A diferença é que quando eu for atualizar da população 1, eu tenho que utilizar o dash da população 2. E quando eu for atualizar a população 2, eu tenho que usar o dash da população 1.
O archive é o quê? É juntar todo mundo, as duas superpopulações, em cada iteração e ver quais são as soluções não dominadas. Assim eu vou sempre atualizando a minha fronteira de Pareto com as soluções que o algoritmo vai encontrando. Se eu não mantiver um archive, pode ser que tem hora que eu perco essas soluções, porque eu não estou fazendo controle nenhum da fronteira. Essas soluções aí que o senhor acha como o fitness que você falou mais cedo. Então são duas funções, né? A F1, pelo menos duas funções, né? E a F2. Entendi. Então, esse cara aqui, o Swarm 1 vai trabalhar com F1 e o Swarm 2 vai trabalhar com F2. Terminou a iteração, junta as duas populações, né? Junta S1 mais S2 mais o archive e atualiza a fronteira de Pareto. Então, a fronteira de Pareto vai estar sempre atualizada no archive. Tá certo. Aqui é o Vector Evaluated Differential Evolution. Então, é o que? É basicamente executar a evolução diferencial tradicional, sem problema nenhum, e fazer essa troca aqui de indivíduos. Né? Então, fiz a evolução, né, da evolução diferencial normal. Vou receber a solução da minha outra população, né? Então, recebendo essa solução, o que eu vou fazer? Recebendo essa solução, eu vou verificar se a solução recebida ela domina o meu best na população. Então, tem a população 1, tenho a população 2. Né? Então, escala individual. Quando eu for fazer a atualização da minha população 1, esse cara tem que mandar a minha solução, a melhor, né? Vou chamar de xbest para cá, e esse manda o xbest 2 para cá. Só que acontece, quando ocorre essa troca de indivíduos, eu tenho que verificar quem domina quem. Por quê? Porque na minha iteração, na minha próxima iteração, se eu mandei a solução XB1 e ela domina a solução XB2, então meu XB1 vai substituir XB2 aqui na população. Se eu mandei XB2 aqui para a população 1 e essa solução ela domina XB1, ela vai substituir essa solução na minha população. A questão é que, quando eu faço essa substituição, nas próximas iterações da minha evolução diferencial, esses caras aqui vão já estar na minha população. O problema é que eu não posso utilizar a estratégia RAND. Por quê? Porque na estratégia RAND, eu vou escolher 3 indivíduos de forma individual. Não há garantias que eu vá escolher o melhor indivíduo. Então, o melhor indivíduo ele vai substituir o cara aqui, né, quando ele recebe. E se eu utilizar a estratégia BEST, isso garante, né, que eu vou utilizar o melhor da outra população. O que acontece também é que não há garantias de que, mesmo que a solução 1 domine a solução 2,
não há garantias de que essas soluções elas vão pertencer à fronteira de Pareto. Então, por isso, eu tenho que também controlar o archive durante essa evolução. Entendeu? Sim. Aí é mais a questão mesmo das especificações dos próprios algoritmos, né? Isso. No caso do outro PSO, esse daqui, o DE, aqui ele vai precisar de escolher entre um e outro. Isso. E quando eu faço a troca, aí eu tenho que verificar, né, se esses indivíduos são dominados ou não dominados. Essa estratégia de verificar, né, se eles são dominados ou não dominados é o original. O original, ele não tem isso aqui. Eu não mantenho um archive, né? Por isso que eu faço essa troca no caso de nominação. Mas se você adicionar o archive, a tendência, né, é que sejam produzidas fronteiras de Pareto melhores do que o tradicional. Esse algoritmo é chamado de Multi-Objective Differential Evolution, né, e esse Enhanced. Eu também propus esse algoritmo aqui, né, para melhorar o tradicional. O tradicional é só esse aqui. Bom, os dois algoritmos que a gente viu, né, são baseados em avaliação vetorial, né? Então, basicamente, o que ele tem que fazer são evoluir as populações de forma independente e trocar os melhores indivíduos para guiar a busca, né, em cada uma das populações. A vantagem disso, né, primeiro, ele é fácil de implementar, segundo, facilmente paralelizável, porém, né, tem a dificuldade de que se eu tiver se a quantidade de funções que eu estou trabalhando não for uma quantidade par, eu vou ter dificuldades em decidir quais indivíduos utilizar aí em cada uma dessas funções. Então, eu tenho outros algoritmos, né, como o SPIA2, o MSGA2, o PSA, se não me engano. Tem vários algoritmos que trabalham também com dominância. O SPIA2, como eu falei para vocês, ele tem uma característica interessante que é fornecer um fitness para as soluções, independente de elas serem dominadas ou não dominadas. Isso vai facilitar na escolha de... Se eu tiver que escolher soluções entre as soluções que são não dominadas, que estão fora da fronteira de Pareto. Então, como é que isso funciona? O SPIA2 eu começo inicializando um archive vazio, então também vou controlar o archive, controlar a evolução da fronteira de Pareto. A diferença é que no SPIA2 a quantidade de soluções do meu archive é limitada. Então, se eu digo que o meu archive tem 100 soluções, essas 100 soluções têm que ser preenchidas, independentemente se a minha fronteira de Pareto tem 100 soluções ou mais. Aí é que vem a importância de determinar um fitness, porque se eu defino um archive como contendo 100 soluções e apenas 20 soluções são não dominadas, apenas 20 soluções fazem parte da minha fronteira de Pareto, eu tenho que arrumar uma forma de preencher essas outras 80 soluções com soluções não dominadas. E como escolher essas soluções que é a sacada aqui do SPIA2. Bom, isso se a quantidade de soluções da minha fronteira de Pareto for menor do que o tamanho do meu archive. Se for maior, bom, aí eu tenho que retirar da fronteira de Pareto as soluções a mais.
Então, se eu encontrei 150 soluções e o meu archive tem tamanho 100, eu tenho que arrumar um jeito de tirar 50 soluções. E como é que ele tira essas 50 soluções? É através do que a gente chama de crowded distance. Então, se eu tenho aqui a minha fronteira de Pareto, então, por exemplo, essa e essa solução. Então, supor que eu tenho essas soluções aqui na minha fronteira de Pareto. E eu preciso retirar dessa fronteira de Pareto 2 soluções, porque no archive não cabe. Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular as distâncias entre essas soluções. Entre, por exemplo, essa e essa solução, entre essa e essa solução, entre todas elas. E quais delas eu vou escolher para remover? Eu vou escolher as soluções que estão mais agrupadas. Lembram que eu falei que o espaçamento ou o espalhamento das soluções na fronteira de Pareto é importante? Então, no SPIA2, ele faz ele tenta, né, pelo menos, fazer esse espalhamento aí das soluções. Então, ele iria eliminar as soluções que estão mais agrupadas, ou seja, aquelas que em uma determinada região, aquelas que estão mais próximas entre si, vão ser eliminadas. Né? Para quê? Para favorecer o espalhamento das soluções na fronteira de Pareto. Então, beleza. Então, ele vai inicializar um archive vazio, vai inicializar a população da forma que a gente já conhece, né, para as 2, 3, quantas funções forem necessárias. E aí eu vou construir o archive com as minhas soluções não dominadas. Esse aqui não mesmo, esse aqui faltou aqui, essa aqui. Então, eu vou pegar dessa população inicial quais são as soluções não dominadas e já preencher o archive. Na primeira iteração, eu vou gerar o RT, e vai ser o quê? Vai ser a mistura entre a população e o archive. Na primeira iteração, vai ser simplesmente duplicar as soluções não dominadas. Por quê? Porque eu já identifiquei elas aqui no archive, elas estão na população, então na primeira iteração vai ser a mistura da própria população mais as soluções não dominadas da própria população. Só que isso vai ser alterado na segunda iteração. Beleza, criei esse RT, né, que é uma junção, né, da população com archive, e aí eu vou computar o que a gente chama de S. Esse S, ele é o quê? Ele é a quantidade de soluções que dominam a solução que eu estou computando S. Então, se eu estou na solução 1, eu vou determinar quantas outras soluções dominam a solução 1 e vou preencher o vetor com essa quantidade de elementos. Tendo esse vetor onde todas as soluções elas têm um valor, né, de número de soluções que a dominam, então vai ser de 0 a n menos uma solução, né, considerando que eu tenho n soluções, esse vetor ele vai ser utilizado depois para eu computar o que a gente chama de row, que é essa função aqui. O row é simplesmente fazer o somatório, né, de todos esses S's que foram computados, né, pelo S aqui. Então, o que a gente observa? O row das soluções não dominadas vai ser sempre 0.
Por quê? Se uma solução ela é não dominada, não existe nenhuma outra solução que a domine. Se não existe nenhuma outra solução que a domine, então o S é zero. Se o S é zero, o somatório de zero vai ser zero. Então, o raw para todas as soluções não dominadas vai ser sempre zero. Porém, quando a minha solução ela é dominada por uma ou mais soluções, eu tenho que arrumar uma forma de diferenciar essas soluções uma das outras. E a forma como o SPIA faz isso é através da densidade. A densidade é esse alfa, esse θ, né? θk, onde k é a raiz do tamanho da população, né? O módulo da raiz do tamanho da população. Só que esse cara aqui é a distância entre as soluções. Qual é essa distância? Né? Depende do implementador. Eu posso utilizar a distância euclidiana, a distância de Manhattan, qualquer função que determine distância entre dois pontos pode ser utilizados. Então, eu vou computar a distância entre as soluções. Né? Então, se a minha solução 1 ela tem, sei lá, a distância dela para outras soluções é pequena, então eu tenho uma densidade grande nessa solução. Então, quanto maior a distância, menor a densidade. Então, o fitness vai ser calculado através do quê? Através do raw mais essa densidade. Quando o raw ele é zero, não faz diferença, porque a função é não dominada, então ela vai, de alguma forma, vai acabar parando no archive ou vai ser eliminada se ela estiver muito próxima de outras soluções. Mas das soluções não dominadas, eu vou privilegiar aquelas regiões que têm mais soluções. Então, esse fitness aqui, ele vai privilegiar essas regiões. Então, eu vou preencher, então, o meu archive, né, com as regiões cujo fitness for menor do que 1. Por que menor do que 1? Porque o raw das funções não dominadas é zero. E esse valor de densidade nunca vai chegar a 1. Sempre vai ser um valor menor do que 1. Então, todo mundo que tiver um fitness menor do que 1 é uma solução não dominada. E aí eu preciso preencher o meu archive com a quantidade de soluções não dominadas, mais as dominadas, caso não seja suficiente, ou eliminar as que são não dominadas, mas estão muito próximas uma das outras. Então, aqui simplesmente eu estou escolhendo todas as soluções não dominadas e atribuindo a um archive temporário. Estou atribuindo um archive temporário justamente porque a quantidade de soluções na fronteira de Pareto pode ser maior do que o tamanho do meu archive. Então, se a quantidade de não dominados for igual ao tamanho do archive, é simplesmente um substitui outro. Não preciso fazer nada. Se a quantidade de não dominados for menor do que o archive, aí sim eu vou precisar preencher esses elementos, né, que estão faltando dentro do meu archive. E eu vou chamar essa função fill aqui, que basicamente é pegar as funções que são dominadas e escolhê-las através do fitness. Ou seja, eu vou tentar pegar o quê?
aquelas que tenham o menor fitness. Por quê? Porque as que têm o menor fitness são as que têm o menor RAW. O menor RAW implica em soluções que são menos dominadas por outras soluções. Então, eu vou preenchê-las do menor para o maior fitness. Quanto menor o fitness, melhor. Observe que esse fitness ele vai ser maior do que um, né? Justamente por causa que pelo menos uma solução, né, vai dominar essas... Uma solução ela vai ser pelo menos dominada por uma outra solução. Né? Então aqui eu preencho o meu archive com o que está faltando. Se não for o caso, isso quer dizer que a quantidade de elementos não dominados é maior do que meu archive. E aí eu tenho que fazer o processo de clustering. O processo de clustering é justamente esse aqui que eu mostrei para vocês. Então, eu vejo aqui a distância, né, Browsing Distance, entre os elementos e vou eliminar aqueles que estiverem muito próximos das soluções não dominadas. Terminei esse processo, então eu faço aqui, faço a atualização da minha população, onde? No espaço de busca. E como é que essas operações são realizadas? Da mesma forma que eu trabalho com algoritmos genéticos, né? Eu vou fazer seleção, cruzamento, mutação. Muito embora isso aqui deixe aberto para que eu possa utilizar outras formas de busca no espaço de busca. Né? Normal no SPA2 é usar algoritmo genético. Posso usar evolução diferencial, posso utilizar PSO, posso utilizar uma das meteorísticas que vocês apresentaram. Qualquer uma delas pode ser utilizada. Dúvidas sobre como funciona? Se a pessoa é atribuída igual aos outros, que é só PSO, só ADS, daí pode escolher qualquer uma função. Aqui nos operadores genéticos, né? Aqui. Isso. É. O tradicional é algoritmo genético, mas pode usar outros. Não tem problema não. Mas não vai dar valor diferente? Porque o que importa é mover as soluções no espaço de busca. Né? Eu não estou preocupado com a fronteira de Pareto nesse ponto. Estou preocupado em mexer no espaço de busca para tentar encontrar outras soluções na fronteira de Pareto. Porque senão eu fico só com a fronteira de Pareto, né? E aí a minha busca dentro do espaço de busca fica limitada. Entendi. Entendeu? Aí aqui eu vou mexer, né, na minha população, essa população vai fazer alguma movimentação lá no espaço de busca, aí na próxima iteração eu vou juntar ela com quem? Com o meu archive, que vai ser o RT, né, que é o mix, né, entre a população e o archive. E aí eu vou fazer todo o processo de novo. Tá bom. Perguntas? Bom, então a próxima atividade basicamente vocês vão pegar a meteorística que vocês implementaram, fizeram os testes e gerar uma abordagem vetorial. Então, basicamente, pegar as funções de benchmarks, conhecidas como ZBT, e resolver essas funções de benchmark utilizando essa abordagem vetorial. Essa ZBT só tem duas funções e elas, se não me engano, elas não têm restrição nenhuma. Então, deixa eu... Pessoal, a função de benchmark se chama ZBT? Isso. Eu vou mostrar elas aqui. Deixa eu...
compartilhar a tela toda. Aqui eu tenho... Vocês estão enxergando? Deixa eu aumentar. Agora sim. Olha só, esse problema aqui, ele se chama despacho econômico ambiental. Eu tenho duas funções, uma função de geração e uma função de emissão. O objetivo do problema é ter uma planta de energia e essa planta de energia atender à demanda de uma cidade, por exemplo. Só que, ao mesmo tempo, eu estou atrelado às leis ambientais, que não permitem que eu emita muitos poluentes. Então, a função 1 é de diminuir o custo de geração de energia. Só que, para eu diminuir o custo de geração de energia, eu aumento a quantidade de emissão. Se eu aumento a quantidade de emissão, eu posso ser multado pela legislação ambiental. Então, eu quero diminuir o valor de geração de energia e, ao mesmo tempo, gerar menos poluentes. Então, à medida que eu otimizo a geração, eu pioro a emissão. Quando eu melhoro a emissão, ou seja, quando eu emito menos poluentes, eu aumento o custo de geração. Então, aqui eu estou comparando 4 algoritmos, né, que trabalham com operações multiobjetivo. Um SPIA 2, que são duas abordagens, que é uma abordagem paralela que eu desenvolvi com o João Pedro, né? Se alguém tiver interesse de ver o artigo, eu passo o artigo depois. Então, é basicamente comparar esse algoritmo aqui, que é o que a gente chama de Enhancer Adaptive Vector Evaluate Metrics. Eu não vou explicar essas metrics, não vou perder muito tempo, mas basicamente são 4 algoritmos, cada um deles gera uma fronteira de Pareto. Então, observem aqui como o EAVEMH, ele gera uma fronteira de Pareto visivelmente melhor do que as outras abordagens. Conseguiram enxergar isso? Sim. Então, é isso que vocês têm que fazer com as funções ZDT. Deixa eu ver se... Eu estava com um arquivo aberto aqui. Aqui as funções ZDT. Está aqui. São 6 funções, só que a ZDT5 ela é para... Os indivíduos são binários, né? Então não se aplica ao tipo de otimização que a gente vem fazendo, né? Então, basicamente, a ZDT1 é o quê? Otimizar F1, que é igual a X1, que devia ser X minúsculo, X1,
e f de 2, que é o g de x vezes essa expressão aqui. Então, basicamente, o que foi feito aqui foi separar em duas expressões só para não ficar muito extensa, né? Então, tem que otimizar F1 e F2 sem nenhuma restrição. A dimensão ele é n-dimensional, né? Eu posso utilizar qualquer quantidade de genes que eu quiser e ele acaba sendo transformado em um espaço bidimensional. Todos eles, né? Estamos fazendo a mesma coisa. O ZDT2 é semelhante, né? Quase a mesma coisa, né? O que muda aqui é que o F2 é um pouco diferente. Então, essas são funções relativamente simples e rápidas de solucionar. Com exceção do 6, que já é uma função um pouquinho diferente. Mas não tem nada aqui que vocês já não estejam acostumados a fazer. Essas são as ZDTs. É para escolher uma, professor, fazer? É para escolher uma para implementar? Não, escolham 3. Mesmo estilo, né, professor? Fazer o teste com um. Isso faz o teste com relação ao hipervolume, né? Executa 30 vezes, vê qual é o hipervolume encontrado. Para quem for usar R, eu sugiro aqui que eu estava sugerindo, aqui na tela, eu sugiro utilizar um pacote chamado Emoa. Esse pacote ele já vem com operações do tipo se quer tem um vetor de uma matriz de soluções, né, para F1 e para F2. Eu quero saber quais são os elementos não dominados. Tem uma função lá que faz isso, né, que é a isDominator. Eu quero calcular, vou até mostrar aqui para vocês. Eu não consigo aumentar o tamanho aqui da parte aqui do réu, eu só consigo aumentar do código. Qualquer coisa, usa a lupa, professor, do Windows. Porque no caso aqui, para mim que estou no celular, eu consigo dar o zoom. Eu não sei os meus colegas. Deixa eu tentar aqui, deu uma aumentada aqui. Então é esse, cadê? Esse bem aqui, ó, o EMOA. É o Evolutionary Multi-Object Optimization Algorithm. Então ele tem várias funções, né? Então, se eu quiser calcular o crowding distance, que se utiliza lá no SPIA2, tem a função para isso. Se vocês quiserem saber o hipervolume da região dominada, né? Tem aqui a função, Dominated Hypervolume. Se você quiser saber se uma solução é dominada ou não, tem aqui uma função para fazer esse comparativo. Se você quiser fazer uma ordenação dos não dominados, o tipo como acontece no NSGA, também tem a função pronta para isso. Aqui tem outras funções prontas para utilizar que não são as ZDTs. Então, eu sugiro que utilizem esse pacote ou algum pacote semelhante a esse. Aqui é um código de um SPIA2 que eu utilizei numa aplicação, é só para mostrar como o código R fica bastante enxuto, né, para utilizar essas bibliotecas. Alguma pergunta, alguma dúvida? Não é para fazer relatório, né? Os resultados vai ser uma apresentação. E a apresentação ela vai ser dia
dia que encerra a disciplina, né? Dia 17 de dezembro. Professor, uma pergunta. O senhor vai querer que a gente apresente o PowerPoint, né, tradicional, e mostrando os códigos, as funcionalidades, né? Não precisa mostrar o código todo. Eu quero saber como que vocês implementaram essa abordagem vetorial, né? Como, por exemplo, nem todo algoritmo é baseado no melhor indivíduo da metaheurística. E se o seu algoritmo não é, né, como é que você implementou isso na abordagem vetorial? Não precisa mostrar o código todo, só uns trechos. Tá, aí no caso fazer o teste de benchmark ZBT. Os Três. três funções. Tá. Não tem assim, um igual o outro não pode escolher um, depois o outro não. Não, pode ser qualquer um. Mas é para enviar para você o código, né, professor? Ou não? Não precisa enviar o código, não. Eu só quero ver como é que vocês fizeram. Ok. É para usar a heurística que a gente fez no trabalho anterior, não é isso? Isso. Para estender essa heurística para resolver esses EDP, usando a abordagem vetorial. Tá. 30 execuções. 30 execuções, para poder fazer o teste T. Aí vocês mostram, né, a média do hipervolume, né, como é que fica a melhor fronteira de Pareto. Eu vou mostrando as informações. Vai ter mais alguma aula, professor, após essa? Não, essa foi a última aula. Professor, em relação ao artigo, você falou lá no Classroom que tem um valor a ser pago, não é isso? Se for aceito. Entendi. Professor, com relação a esse trabalho que o senhor passou agora, para nós entregarmos em dezembro, você vai colocar lá na nossa plataforma, lá do SigUema? Sim, eu vou registrar lá. Aí você vai querer que a gente coloque a apresentação em formato PDF. Isso. Tá. Você vai colocar também essas funções EBT, né? Ou não? Eu vou só tirar um print screen e vou colocar lá nos arquivos. Tá bom. Professor, então, no caso, quem publicar o artigo lá naquele evento só ganha a pontuação caso for aceito, não é isso? Não, a pontuação é caso o artigo for desenvolvido, né? Então, o valor da pontuação extra vai ser de acordo com a qualidade do artigo. Professor, e caso o artigo seja aceito, não é obrigado a fazer a quinta atividade, é? Não, tem que fazer. Talvez colava. Talvez colava. Professor. Pois. Beleza, então. Prazo é curto. Nada, tem 20 e poucos dias para fazer. 21 dias. Do artigo? Não, do trabalho. Ah, não, estou falando do artigo aqui para publicar. O artigo é pouco mesmo. Ah, pois tudo bem, então, professor. Então, beleza. Então, boa tarde para vocês e a gente vai se comunicando aí. Tá Boa bom. tarde, professor. Falou. Até mais.